Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a ver o vídeo. Sinta-se cumprimentado. Eu chamo Lourdes Machava, sou estudante de curso de Contabilidade de Auditoria e venho fazer este trabalho no âmbito da cadeia de Contabilidade Financeira 2, que é sobre a norma 28, rédito. Bom, como é que está estruturado o meu trabalho? Está estruturado da seguinte maneira, com a definição do que é rédito, com o objetivo da norma, a mensuração do rédito, critérios de reconhecimento, valorização de rédito, a divulgação e, por fim, o caso prático. Bom, o que é rédito? Rédito é o rendimento obtido nas atividades ordinárias. Qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico de réditos, já sei que é, provenientes de alguns tipos de transações e acontecimentos. O outro objetivo é determinar o momento em que se deve reconhecer. Mensuração de rédito. A mensuração de rédito é feita pelo justo valor líquido de descontos. Critérios para reconhecer para o reconhecimento das vendas de bens. Como é que fazemos isso? Quais são os critérios que nós temos que obedecer? Primeiro, a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativas da posse do bem. A pessoa deve transferir quais são os riscos e vantagens para de ter aquele bem. Segundo, a entidade não retenha envolvimento contínuo num grau usualmente associado com a posse, nem controle efetivo sobre os bens vendidos. A pessoa não pode ter nenhum controle efetivo sobre aqueles bens que nos foram vendidos. A quantia de rédito possa ser mensurada com a fiabilidade. Lembra que a fiabilidade tem que estar isento de erros. Não pode ter erros durante essa quantia de rédito que possa ser mensurado. Bom, outro critério para reconhecimento de venda de bens é que seja provável que fluam para a entidade benefícios econômicos associados com a transação. Tem que ter, sim, benefícios econômicos. E, por fim, os custos incorridos a incorrer respeitar a transação possam ser valorizados com a fiabilidade, deve estar isento de erros. Bom, critérios para reconhecimento de serviços, de prestação de serviços. Os critérios que nós temos que prestar são poder ser estimado com a fiabilidade, fase de acabamento de transação datada do balanço. Temos a seguir o outro critério de reconhecimento de prestação de serviço, temos não poder ser estimado com a fiabilidade, tem que ter lucro nulo. O rédito é reconhecido até o valor em que os custos de reconhecidos sejam recuperáveis. O desfecho para ser estimado com a fiabilidade. Temos se a quantia do rédito poder ser mensurada com a fiabilidade. Lembra que a fiabilidade está isento de erros. Se for provável que os bens esperados associados à transação fluam para a entidade. E se a fase de acabamento de transação da data de balanço puder ser determinado com a fiabilidade. E, por fim, se os custos incorridos relativos à transação e os custos de acabamento de transação poderem ser realizados com a fiabilidade. Critérios para reconhecimento de juros, royalties e dividendos. Quais são os critérios que nós temos que obedecer? Se for provável para o benefício esperado associado à transação fluam para a entidade e o valor direto possam ser mensurados com a fiabilidade. Quais são os critérios dos juros? Juros reconhecidos tendo em conta a taxa de juros efetiva do ativo, numa base de proporção temporal. Royalties, reconhecida de acordo com a especialização, atendendo à substância de acordo. E os dividendos devem ser reconhecidos no momento em que o direito dos acionistas a recebê-lo é estabelecido. Aqui cada um deles tem o seu critério de reconhecimento, tendo juros, tendo em conta as taxas, tendo royalties, tendo em conta a expressão atendo às substâncias de acordo, e os dividendos, tendo em conta o momento em que o direito dos acionistas a recebê-los é estabelecido. A valorização do rédito. Temos aqui, primeiro, a regra geral. Como é valorizado o rédito? Em regra geral, pelo justo valor da retribuição de contratos. Bom, a exceção, pelo valor presente quando o fluxo de caixa for diferido e a diferença face ao valor nominal for materialmente relevante ao prazo significativo. Troca de bens ou serviços. É de natureza e de valores semelhantes.
Temos esses dois tipos. Temos de natureza e de valores semelhantes. Não reconhecer o rédito de natureza diferentes. Reconhecer rédito justo valor ajustado de caixa e seus equivalentes. Divulgação. Como é feita a divulgação? Bom, como é feita a divulgação? Uma entidade deve divulgar as políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito, incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento e de transição que envolve a prestação de serviços. Bom, a quantia de cada categoria significativa do rédito reconhecida durante o período inclui o rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços, juros, royalties e dividendos. Temos aqui um caso prático de um rédito. Um hipermercado que tem como procedimento conceder um crédito de fidelidade aos seus clientes, contribuindo 100 pontos por cada 400 meticais em compra. Os 100 pontos conferem ao seu titular o direito de adquirir produtos com um desconto de 1% e um determinado cliente gastou em 100 meticais obteve em 25 pontos. Como deve ser reconhecido o rédito do hipermercado? O hipermercado deve ser reconhecido o rédito de 99 meticais e reconhecer um metical com rendimentos diferidos. Como quando o cliente atingir 400 meticais em compras, o hipermercado vai lhe atribuir um desconto de espécie, isto é, concede-lhe um desconto de 1% sobre as compras efetuadas, com limite de 4 meticais. Nessa altura, o hipermercado reconhece a saída dos produtos vendidos do concurso de mercadorias vendidas e reconhece um rédito, os 4 meticais que integravam a conta de rédito diferidos. Bom, continuando. Uma entidade vendeu um ativo sujeito à instalação e montagem, a qual se espera vir a demorar cerca de 6 meses. O ativo vendido só fica em condição para ser utilizado pelo comprador fim da fase de instalação. Quando deve reconhecer o rédito? Resolução. O rédito apenas deve ser reconhecido quando a instalação estiver completa. Uma vez que trata-se de uma instalação completa, o comprador não está em controle de utilizar o ativo para o fim pretendido, pelo qual não se concretizou a referência de riscos e benefícios associados ao ativo. Bom, aqui nós só reconhecemos aquilo que já está feito, aquilo que está instalado, não aquilo que ainda não está instalado ou está para se instalar. Assim sendo, agradeço pela atenção dispensada, espero que tenham gostado da minha apresentação. Até a... Em suma, rédito é a receita gerada pela empresa nas suas operações normais. Ou melhor, rédito significa uma receita que dá para uma empresa através de suas atividades normais. Espero que tenham gostado. Até a próxima.